Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Rafael Barbosa, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar a Cíntia Barcelos, CTO do Bradesco. Cíntia se formou em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou por quase 28 anos na empresa de tecnologia IBM antes de ir para o Bradesco. Entrou no banco em 2021 e hoje é diretora executiva de tecnologia. Cíntia, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigada, Rafa, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada em 11 de fevereiro de 2025. Cíntia, eu começo essa entrevista falando sobre o avanço da inteligência artificial no Brasil e no mundo. Como essa tecnologia vem sendo utilizada no setor bancário? Rafa, o setor bancário tem utilizado essa tecnologia há muitos anos. Inteligência artificial não é algo novo. Então, o Bradesco já utiliza inteligência artificial há mais de 2 décadas, seja com modelagem estatística, com a IA tradicional, com modelos de dados. Então, a gente tem avançado muito nos últimos anos, tanto com modelos de crédito, de risco, e a gente vai falar também um pouco sobre segurança. O que aconteceu de novo? Com o boom da IA generativa, a gente tem conseguido fazer coisas melhor do que a gente fazia antes. Então, por exemplo, o Bradesco lançou a BIA lá em 2016. Um dos grandes usos da inteligência artificial é no atendimento. Então, a gente começou em 2016 com os gerentes das agências. Então, a gente sempre que usa uma tecnologia diferente, a gente testa primeiro dentro de casa, a gente entende os guardrails dela para depois ir para os nossos clientes. E foi um sucesso na época. Já em 2017, a gente começou a utilizar com os nossos clientes. E aí hoje a Bia, ela tira não só as dúvidas sobre os produtos e os serviços do Bradesco, quanto ela envia notificações do Pix, investimento, saldo, extrato. Quando há uma suspeita de fraude, a gente envia através da BIA. E com esse boom da IA generativa, a gente começou a aplicar também os novos modelos para as BIAs, tanto a BIA de gerente, que é a que a gente usa internamente, quanto a de cliente. A nossa resolutividade já aumentou para 90%. Então, esse foi o grande diferencial que a IA generativa trouxe. O que o Bradesco fez ao longo dos últimos anos? Hoje, com esse todo o histórico que a gente tem com a BIA, a gente tem uma das maiores bases do setor financeiro em português. E nós construímos uma plataforma que a gente consegue conectar diferentes engines de inteligência artificial. E isso serve como base para diversos modelos que a gente utiliza aqui dentro. Então, hoje a gente tem mais de 160 casos de IA generativa, não só para atendimento, como para eficiência, operações e também nas áreas de tecnologia. Então, nas áreas de tecnologia, a gente criou a nossa BIA, que é a BIA Tech. Ela ajuda muito na escrita de histórias, que é o que você utiliza como input para o desenvolvimento. A gente já aumentou muito a nossa produtividade e a gente está sendo pioneiro também no uso de uma coisa chamada multi-agentes. O que são os multi-agentes? Imagina que você tem uma squad de desenvolvimento, onde você tem várias pessoas ali, em que cada uma tem o seu papel. Você consegue criar vários agentes de IA para funcionarem em conjunto, para a gente acelerar todo esse ciclo. Então, a gente está fazendo isso para modernização de aplicações, assim como a gente está usando também para modelagem de dados com uma empresa que é 100% Bradesco, que foi adquirida em 2024, que é a Kunumi. A Kunumi, ela tem hoje um dos maiores celeiros de talentos para a ciência de dados. E quais as principais inovações da inteligência artificial que a gente pode esperar daqui para frente? Rafa, essa parte toda de multi-agentes é uma parte que vai crescer muito. Deixa eu te dar mais exemplos a respeito disso. A gente está utilizando ali para modernização de aplicações. Então, você imagina, a gente consegue, através de um agente de IA, entender um código legado que muitas vezes quem escreveu
já nem trabalha mais no banco, são códigos, às vezes a gente tem códigos aqui, a gente tem uma história de 80 anos, então tem algumas coisas que são mais antigas. Você consegue entender os requisitos que vêm do negócio, às vezes via áudio, a gente transcrever aquilo. Você consegue entender os novos padrões de arquitetura e utilizar aquilo na hora de gerar um código. E depois você faz todo o enforcement dessa arquitetura por meio de um outro agente. Tem um modelo também muito bacana que a gente utilizou com a Kunumi, que a Kunumi tem... aqui a gente tem no banco uma área de inteligência de dados, que hoje tem mais de 400 cientistas de dados, fora os próprios cientistas de dados que a gente tem em todas as áreas de negócio, mas a Kunumi ela tem um time muito especializado. E eles estão montando aqui vários modelos para a gente, que tem uma qualidade ainda superior aos que a gente já gerava, e por meio de multi-agentes, a gente está conseguindo em 2 dias ter um resultado que esse time mega especializado demorou algumas horas, alguns meses para fazer. Então, o potencial dessa parte de multi-agentes que a gente pode utilizar, né, a gente está utilizando ainda internamente em áreas, né, de tecnologia, de modelo de dados, mas a nossa ideia é que a gente alavanque isso pela organização como um todo. Um outro uso muito intenso é na área de segurança. Então, se você imaginar que inteligência artificial você consegue manipular grandes volumes de dados, você consegue ter uma avaliação muito grande, né, do modelo que está sendo utilizado, modelo comportamental. Então, a gente consegue prever com muito mais facilidade uma tentativa de fraude ou um comportamento anômalo na nossa estrutura. O começo o futuro ainda está por vir. Uhum. E Cíntia, qual hoje, na sua avaliação, é o principal desafio do setor de tecnologia? Olha, segurança é um dos grandes desafios. A inteligência, se você for imaginar que tudo o que a gente tem disponível para novos modelos de negócio, para tudo isso que eu contei, ela também está disponível para os hackers, né? Então, e a gente só vai conseguir combater os novos tipos, né, a sofisticação dos ataques que estão surgindo hoje com o próprio uso da inteligência artificial. Então, esse é um dos grandes desafios. Um outro grande desafio é o da computação quântica. Então, a computação quântica, ela deve estar... Depende um pouco das previsões, tá? Mas as previsões mais otimistas, a gente já imagina a computação quântica numa escala comercial a partir de 2030. Então, a computação quântica ela vai ser aliada à computação clássica para resolver problemas que hoje a computação clássica ela demora muito tempo. Ela resolve, mas ela demora às vezes semanas, meses, anos, décadas para resolver. Um desses desafios são os modelos de risco. Então, se a gente começa a botar muitas variáveis, ele começa a demorar muito para ser executado e acaba não sendo viável em tempo hábil. Então, a computação quântica, ela tem promessas de resolver isso em questão de segundos ou minutos. Agora, ela também pode quebrar coisas que a gente utiliza para criptografia, por exemplo. Que um dos preceitos da criptografia é que você ia demorar tanto para conseguir resolver aquilo que quando a computação clássica resolvesse aquele dado já não era mais tão importante assim. Então, essa parte dos algoritmos quantum safe é um dos grandes desafios que a gente vai ter que resolver também na tecnologia, da gente adequar toda a forma como a gente faz criptografia hoje no setor bancário, até a gente ter um computador quântico já comercial. Eu acho que um segundo grande ponto é uma questão de talentos. Então, hoje, com toda a modernização que está sendo feita para a cloud, com todo o uso de inteligência artificial, faltam talentos suficientes
não só para o setor bancário, como para as empresas de tecnologia. Isso é um desafio para todo o setor e a gente tem investido muito em treinamento de pessoas, upskilling, reskilling, porque a gente não tem talentos suficientes para o mercado como um todo. Uhum. Cintia, a próxima pergunta era sobre esse tema que você está falando. Ainda há um problema muito grande de falta de profissionais no mercado? Existe, a gente tem vagas hoje a gente tem mais vagas hoje do que a gente consegue preencher, seja para o desenvolvimento, seja para a ciência de dados, segurança. Essas são áreas que têm crescido muito a demanda por profissional e a gente ainda não tem profissionais sêniores o suficiente para preencher isso tudo. Então, esse é um desafio do setor e é uma dica também, né, para novos talentos, para as novas gerações aí que estão procurando áreas em que vão ter um crescimento muito grande. Essas são áreas que pelos próximos anos a gente vai continuar tendo uma demanda muito grande de profissionais. Uhum. Muitos bancos nasceram no digital e avançaram muito nessa área nos últimos anos. Como fazer com que o Bradesco, que já tem 81 anos, não fique para trás nesse cenário? O Bradesco ele é pioneiro em muitas coisas. O que a gente tem de diferente dos bancos 100% digitais é que a gente tem uma história de 80 anos. Essa história, ela muitas vezes apresenta um desafio maior, que a gente tem todo um legado para modernizar, a gente acaba tendo um parque maior do que os bancos digitais, mas isso também nos traz uma experiência e um alicerce que outros, né, outros players digitais não têm. Então, o Bradesco foi pioneiro em inteligência artificial, ele está sendo pioneiro na computação quântica e a gente faz muita coisa bacana aqui que estamos sempre divulgando e tem atraído muitos talentos para a nossa organização por a gente estar utilizando novas tecnologias em cloud e todas essas coisas novas que a gente vê aí no mercado. Uhum. Cíntia, você falou um pouco sobre computação quântica e para a gente explicar para o nosso web espectador o que seria isso exatamente? A computação quântica, ela usa uma outra tecnologia que é bem diferente daquela computação clássica. Então, a computação clássica ela é baseada nos bits, que ou ele pode ser zero ou ele pode ser um. E isso, toda a parte de programação foi feita em cima disso. Lá no processador, tudo vira ou zero ou um. Na computação quântica, a gente tem os qubits, que eles têm um número muito maior de estados. Então, você pode imaginar o seguinte: a computação clássica é como se você tivesse ou o Polo Norte ou o Polo Sul. A computação quântica é como se você tivesse vários estados que podem ocupar qualquer ponto do eixo terrestre. Então, isso faz com que alguns tipos de modelos matemáticos que na computação clássica eles demoram muito para serem executados, na computação quântica existe uma promessa, né? Os testes iniciais têm uma promessa muito grande da gente conseguir resolver isso em questão de segundos. A computação clássica vai deixar de existir? Não. Elas vão ser aliadas para que a gente tenha o melhor da computação clássica e o melhor da computação quântica. Então, que modelos matemáticos são esses que a gente vai conseguir resolver, por exemplo, no setor bancário? A parte de riscos, então a gente utiliza modelos de riscos que você acaba não indo em todas as variáveis que você quer utilizar, porque senão demoraria muito. Modelos macroeconômicos, modelos de otimização de portfólio, logística de numerário. Eu sei que a gente está falando muito do digital, mas o nosso país é um país muito extenso. Bancos como o nosso, né, os bancos incumbentes, ainda tem várias regiões do país que ainda dependem muito de numerário, e isso é uma logística para a gente super complexa, é uma logística cara e que a gente pode também otimizar através da computação quântica. Uhum. Cíntia, com o avanço da inteligência artificial, há um temor de muitos funcionários de que suas funções fiquem obsoletas e eles sejam substituídos. A senhora acha que essa tecnologia realmente ameaça os empregos?
Eu acho que a inteligência artificial, ela é um aliado, nunca é alguma coisa que vai ameaçar. É lógico que se você faz tarefas que podem ser disruptadas por uma inteligência artificial, a empresa vai fornecer todo tipo de upskilling e reskilling para que a gente possa pegar esse funcionário que às vezes faz uma tarefa que pode ser utilizada pela inteligência artificial, para que ele possa treinar uma inteligência artificial. Então, eu sempre vejo a tecnologia pelo lado positivo. Você pode aprender a fazer coisas novas muito diferentes, você tem oportunidades para trabalhar com novas tecnologias e você pode utilizar a sua inteligência para treinar e capturar esse conhecimento dentro da inteligência artificial. O que a gente tem que estar ligado é que, se eu for pensar lá atrás, né? Eu comecei na minha carreira lá na IBM ainda em 1993, eu era especialista em Unix. Então, tinha grande parte do meu dia que eu instalava equipamentos, né, na parte de Unix, sistema operacional, que isso com cloud já foi completamente automatizado. Então, se eu não tivesse aproveitado as oportunidades que surgiram ao longo dos anos para aprender coisas novas, me treinar e evoluir, eu certamente teria sido disruptada pela tecnologia de cloud. Então, eu acho que isso é um ciclo. Né? A inteligência artificial surgiu, assim como a cloud e a automação. Muitas pessoas acharam, né, que a gente ia tirar empregos, né, do setor de tecnologia, mas pelo contrário, cada vez surgem mais, as possibilidades de você resolver coisas com tecnologia são cada vez maiores. O que a gente tem que estar sempre ligado é de estar sempre se atualizando, estudando e aprendendo coisas novas. Isso, o teu conhecimento ninguém leva e sempre vai ter muito espaço no mercado para todo mundo. A questão é de você se manter sempre atualizado. Cíntia, a senhora entrou no setor de tecnologia nos anos 90, ficou por quase 30 anos em uma empresa gigante do setor e hoje cuida também de uma família. Como foi esse processo do início ao fim? Até aqui, no caso. Eu aprendi, na minha época, né, eu sempre fui apaixonada por matemática. Então, para mim a matemática sempre fez muito sentido, era o que eu gostava de fazer. E na hora que eu fui escolher o que eu ia estudar na faculdade, meu pai sempre foi também do setor de exatas. Ele é físico, ele fez pós-doutorado em física, ele era professor da UFRJ. E ele me falou o seguinte: minha filha, se você for fazer, por exemplo, engenharia, você pode abrir as opções. Você pode tanto ter uma carreira acadêmica, como você pode aprender outras habilidades para ir também para o setor privado. E foi isso que eu fui fazer. Então, eu sempre fui. Eu fui apaixonada por engenharia. Na faculdade, com engenharia eletrônica, naquela época da década de 90, não tinham tantos empregos assim para engenheiros na área de engenharia eletrônica no país. Então, a maioria das pessoas iam trabalhar com consultoria ou com tecnologia. Vários engenheiros foram trabalhar, amigos meus, no mercado financeiro, e eu fui trabalhar com tecnologia. E foi a melhor decisão que eu tive naquela época e que eu fiz desde então. A tecnologia, ela evolui, né? Ela é alguma coisa que está constantemente em evolução. É um setor que você não pode deixar de estudar nunca, mas eu acho que vai ao encontro do que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto de estudar, eu entendo que a tecnologia ela pode transformar as empresas e eu acho que foi isso que eu fui evoluindo ao longo do tempo, em que eu saí de funções muito técnicas. Eu continuo sendo uma pessoa que eu estudo muito a área de tecnologia, mas hoje eu consigo transformar todas as iniciativas de negócio de uma organização como um Bradesco, que elas sejam viabilizadas muito mais rápido através do uso da tecnologia, para que a gente consiga atender o nosso cliente de uma forma muito melhor, de uma forma hiperpersonalizada, que a gente tenha um atendimento hiperpersonalizado para cada um dos clientes que o Bradesco tem, que são mais de 70 milhões. Então, isso é que é o grande legal, né? O grande ganho da tecnologia. Uhum. E Cíntia, qual é o seu principal projeto no Bradesco? Nossa, a gente vai ter que ter bastante tempo aqui, né?
Então, o Bradesco, ele está, vocês podem, desde fevereiro de 2024, a gente começou com um, uma nova estratégia de transformação dentro do Bradesco. A gente tem inúmeras iniciativas de negócio, vocês estão vendo aí os resultados a cada trimestre, né? Como o Marcelo Noronha gosta de falar, step by step, a gente vai entregando os resultados melhores para o mercado. É uma empresa em evolução, nós já temos mais de 80 anos, e a tecnologia, ela não só habilita a transformação do negócio, como ela também está em transformação. Então, nós estamos agora fazendo a nova arquitetura do futuro. Então, a gente, a cada 5, 10 anos, a gente vai criando a nossa nova arquitetura to be. Então, agora a gente está construindo a modernização da nossa nova arquitetura para os próximos 10 anos. Nós estamos utilizando toda a parte de multi-agentes dessa modernização, então é uma coisa super pioneira. Estamos fazendo a evolução do nosso modelo do Enterprise Agile, que está também evoluindo. Então, o que mais tem aqui são projetos novos, coisas novas sendo utilizadas, e a gente está construindo agora, junto com o negócio, um novo Bradesco nos próximos anos e a nova tecnologia do Bradesco para os próximos anos também. Uhum. E qual é o seu principal projeto de vida? Meu principal projeto de vida? Nossa, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu gosto tanto de tecnologia que, para mim, o que eu faço dentro do Bradesco, para mim, eu acho que é o meu próximo, é o meu grande projeto aqui, é levar a área de tecnologia do Bradesco, preparar ela para onde a gente precisa estar nos próximos anos. Eu gosto muito de ler, então eu leio muito sobre história. É uma coisa, eu acho que quando a gente entende o passado, o futuro fica mais... Você consegue compreender muita coisa do que a gente tem que fazer para o futuro também. E eu gosto de passar muito tempo com as minhas filhas, com meu marido, com a minha família. E é isso. Eu acho que a vida é uma só. Então, você tem que escolher um trabalho em que você goste de acordar todo dia, que você tem um grande desafio, que aquilo te desafie muito. E a sua vida, ela acontece junto com o trabalho. Então, para mim é uma coisa só, família, trabalho. Eu escolho coisas que me deixem feliz e desafiada o tempo todo. Uhum. Diretora Cíntia, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Muito obrigada aí pela oportunidade e foi muito bacana conversar aqui hoje sobre o que a gente está fazendo aqui no banco. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada em 11 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.